Bom dia, galera do terceiro. Espero que todos estejam bem. É, assim, hoje, página 364, para nós concluirmos lá a nossa aula anterior, né? Nós estávamos falando de subdesenvolvimento, né, na aula 9, né? E a gente vai falar agora da dívida. Ficou faltando a parte da dívida externa, para nós entrarmos na aula 10, que é os principais atores da globalização, tá legal? Então, página 364, para nós encerrarmos, né, essa questão da dívida externa, e posteriormente a gente faz a aula 10, aí eu dou um break e dou uma pausa, e depois a gente faz a outra aula de Geografia Geral, Geografia do Brasil. Então, assim, dívida externa na página 364. Então, na apostila de vocês, tá. Dívida externa, 364, dá para acompanhar aí. A dívida externa é um dos indicadores da elevada dependência externa dos países subdesenvolvidos. Ela resulta primordialmente da necessidade desses países captarem recursos financeiros no exterior, concedidos por bancos ou instituições internacionais por vários fins, como financiar a implantação de obras de infraestrutura, auxiliar no desenvolvimento de projetos no setor econômico e social ou conferir déficits orçamentários de natureza governamental. Os países desenvolvidos figuram entre as nações mais endividadas do mundo. Foi aquilo que eu falei, né, dos Estados Unidos ser o mais endividado. Por outro lado, ele é o mais endividado porque ele é o que mais, como que eu posso colocar? Ele é o que mais investe em todos os segmentos, né? Então, por conta disso, ele tem essas vultuosas dívidas externas, mas, por outro lado, é o país mais rico. Então, nós temos aí uma tabelinha, né, do, do, do percentual, né, do ano 2014, de uma estimativa da dívida externa de cada país. Isso em 2014, tá? Convém ressaltar. Professor, e hoje? Hoje está nesse patamar, obviamente que é um pouco mais elevado. Então nós temos lá figurando entre o primeiro país mais endividado do mundo, curiosamente, né, o país mais rico do mundo, ele em 2014 devia aí, né, 15 bilhões 680 mil. Aí segue Reino Unido, 9.577, e assim vai indo os países. Então, eu queria que vocês, né, tivessem uma noção, né, do que é essa dívida externa. Eu costumo colocar que é o somatório dos débitos de um país, que é consequência de empréstimos e financiamentos contraídos no exterior, né, pelo próprio governo, por empresas e estatais privadas, né? Isso que resume aí dívida externa de uma maneira geral. Qual que é a situação do nosso país, né, nesse quesito? Gente, nós somos um país extremamente dependente, tá? Economicamente falando. E em virtude disso, né, já no nosso país, já até discutiu-se a possibilidade, olha uma coisa interessante, discutiu-se aí a possibilidade de decretar, né, uma moratória. O que é essa moratória? É não pagar a dívida. Tá? Hoje, aproximadamente, né, eu vou falar de 2019, nós devemos aí 323, tá? 323 bilhões, né? Isso em 2019. Então, quando eu falo 323 bilhões, professor, então por que ele não figura nessa tabela? Porque é uma tabela de 2014, né? Em 2018, nós fechamos o país com uma dívida de 320 bilhões. 2019, nós fechamos com 323 bilhões de dólares, tá? Hoje, 2020, eu não faço ideia, depois se alguém tiver alguma curiosidade, dá uma olhadinha. Mas tem que saber que o que é essa dívida externa e por que ela é contraída.
diferente dos países que figuram aí nessa tabela, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Japão, esses países eles contraem a dívida realmente para isso aqui, né? Porque está ilustrando aí na apostila, que é o quê? Que é implantar, financiar projetos, é, financiar obras, investir na produção industrial. Então, quando eles contraem essas dívidas, realmente eles fazem esses serviços para qual a dívida externa foi contraída. Nós já não. Nós fazemos a nossa dívida externa aumentar, nós pegamos para determinado projeto, como melhorar a educação, melhorar o sistema de saúde, investir na industrialização, só que no meio do caminho, esse dinheiro, né, ele vai para outras finalidades, né, que simplesmente acaba não chegando no seu devido local, e aí a dívida aumenta e o país não consegue caminhar. Tá? Infelizmente, né, a gente não pode, a gente que eu digo, a população, não tem noção exata do que é isso, e aí acaba não cobrando, né, dos governantes, que são os responsáveis, até mesmo uma improbidade administrativa. Né? Então vamos lá. Espero que tenha entendido aí o que é essa dívida externa. Né? Agora vamos falar de causas políticas no subdesenvolvimento. Quando eu falo de causas políticas no subdesenvolvimento, é que, como eu expliquei na aula anterior, a política ela influencia de uma maneira determinante no grau de subdesenvolvimento do país. Se o país ele tem uma política, um sistema político debilitado, consequentemente isso vai refletir, né, na estrutura. Então tá lá. A palavra democracia tem origem grega e significa regime do povo. Seu significado resume bem o ideal para o desenvolvimento social. Ou seja, em primeiro lugar, vem a vontade popular e, por isso, as administrações públicas devem ajustar-se às necessidades dos cidadãos. Ó, a vontade popular ela deveria ser respeitada. É isso que está dizendo aqui o texto de vocês. Mas isso ocorre dentro de um país subdesenvolvido? Obviamente que não. Então, olha lá no segundo parágrafo. Essa estabilidade decorre de alguns aspectos. Primeiramente, as democracias são melhores que os regimes autoritários na condução dos conflitos sociais, porque o espaço político e a instituição dão aos oponentes a possibilidade das alterações na estrutura do poder sem destruir o sistema político e econômico vigente. Além disso, a transmissão de poder ocorre mais frequentemente nos regimes democráticos que nas ditaduras, raramente causando instabilidade na estrutura econômica. Outro aspecto que torna as democracias comparativamente mais estáveis é que, de modo geral, os governos ditatoriais agem sem que sejam punidos, não correndo risco de serem retirados das funções oficiais. Tá, mas aí, na democracia que nós podemos tirar a pessoa, tem surtido efeito? Tem melhorado aí o desencadear da carruagem? Obviamente que não. Né? Então é uma coisa aí para a gente começar a analisar até que ponto essa democracia, né, ela tem sido viável. Até que ponto essa democracia ela doentia. Eu não estou falando que devemos voltar para o regime ditatorial, pelo amor de Deus, não confundam. Eu estou falando que nós devemos focar em sarar a nossa democracia, porque ela é adoentada, ela é uma democracia doente. Né? A democracia, esse sistema que cita aqui, do povo para o povo, né, há muito tempo deixou de existir. Hoje nós percebemos que quem está inserido na política, que briga pelo poder, não é para nos representar, não é para nos defender, não é para colocar o que traz aqui
de cuidar e zelar do bem-estar do povo, né? As pessoas hoje que entram na política, a maioria, tá? Não estou generalizando, a maioria, entra com o objetivo de ter um enriquecimento ilícito, né? Deixa-se, pode até ser bom, mas lá na frente acaba deixando-se corromper. Então é por isso que eu coloco, não que eu seja a favor do regime ditatorial. Eu sou a favor da democracia, mas uma democracia sadia, uma democracia no qual quem está lá realmente represente as vontades do povo, que realmente quem está lá seja digno, né, de representar os anseios que nos cerca, que nos rodeia, aquilo que nós queremos. Tá legal? Então, as causas políticas do subdesenvolvimento é isso. Né? As causas, quando eu falo de causa política, é a falta de preparo, né? É o povo ainda, entre aspas, ser considerado um analfabeto político, que também, por outro lado, se deixa corromper, troca o seu voto aí por uma cesta básica, troca o seu voto aí por qualquer tipo de barganha, né? Quando na realidade nós deveríamos ter a consciência que nós devemos estar imbuídos de melhorar a sociedade como um todo. Tá? Só que isso na maioria das vezes não acontece. Deem uma olhada no último parágrafo da 365. Eu destaquei para vocês esse parágrafo porque eu achei extremamente interessante. Outro problema muito presente em países subdesenvolvidos relaciona-se às perdas decorrentes dos conflitos étnicos e às guerras civis, que na década de 1990 totalizaram cerca de 4 milhões de mortes, 16 vezes mais que o número de mortos em conflitos externos, que seria a guerra entre países. Esses conflitos internos têm efeitos catastróficos no desenvolvimento econômico, causando, entre outros malefícios, a desarticulação na produção e comercialização de alimentos. Dos 10 países com mais baixos índices de desenvolvimento humano, 7 enfrentaram guerras civis recentemente. Um exemplo notório é Moçambique, que ao longo dos 16 anos de guerra civil teve mais de 40% das escolas e postos de saúde destruídos e obrigados a fechar. Sua produção industrial foi profundamente afetada pelos conflitos com o término da guerra. Apresentava apenas 20% a 40% da capacidade produtiva anterior aos embates armados. Por que eu destaquei esse parágrafo? Aqui coloca que um problema muito presente nos países subdesenvolvidos são esses conflitos, essas guerras civis, né, as perdas, as mortes, né, totalizaram em cerca de 4 milhões. Se nós formos analisar os países da América Latina, eles não apresentam essas guerras civis, exceto na Colômbia, lá que tem as Farc, que geralmente estão em conflito, aquela coisa toda. Mas se nós formos analisar a quantidade de mortes dentro dos países da América Latina, não estou falando só de Brasil, dentro dos países da América Latina, né, sem guerra civil, é uma coisa muito alarmante. Eu cito esse exemplo em virtude do quê? Né? Nós não temos guerras civis, né? No entanto, a cada 3 minutos uma pessoa morre dentro do país. Né? Se nós fôssemos somar isso ao longo dos anos, que eles calcularam aí, nós praticamente teríamos aí uma guerra civil. Eu só estou colocando isso para vocês para ilustrar que a violência, né, a violência urbana, a violência gerada pelo excesso de irresponsabilidade dentro do sistema democrático, gera quase que um reflexo de uma guerra civil dentro do país. Por quê? Porque a tendência da violência é crescer. Porque as pessoas que estão nos representando, elas não estão imbuídas de nos representar. Né? Então, obviamente que na medida que cresce o desemprego, vai crescer a violência. Na medida que aumenta a corrupção, vai crescer a violência. Na medida que falta escola de qualidade, vai crescer a violência. Na medida que o sistema de saúde aumenta a sua precariedade, vai aumentar a violência.
Então, a nossa guerra civil é com a conscientização da nossa população, se é que vocês me entendem. Tá legal? Vamos falar agora do página 365, os principais atores da globalização. E aí eu vou falar dos estados nacionais, as empresas, as ONGs, os organismos que nós chamamos supranacionais, o mercado financeiro, tudo isso está aqui na apostila de vocês e começa da seguinte maneira. Os principais atores da globalização, então tá lá, as relações geopolíticas internacionais, elas mudam bastante desde a Segunda Guerra Mundial em 1945. A gente já viu isso bastante, era uma economia bipolar, passou a ser multipolar, caiu aí posteriormente em 89, 91, o sistema socialista ele começa a ficar fragmentado, ocorre a desassociação da União Soviética, ocorre a unificação da Alemanha. Então, assim, essas relações geopolíticas internacionais mudaram bastante desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. O mundo tornou-se bipolar, e alguns autores, como foi estudado anteriormente, acreditam que a atualidade se configurou numa unimultipolaridade. O que é essa unimultipolaridade? Os Estados Unidos apresentam a principal força econômica e militar, em meio a outras potências econômicas que surgiram com seu auxílio. Então, assim, é como se os Estados Unidos da América fosse Deus, uma alusão ínfia, mas verdadeira, e as outras potências econômicas viessem abaixo dele, sem ser uma potência bélica, e os países subalternos aos países considerados potências e ao pai das potências, que no caso seriam os Estados Unidos. Tá claro? Então, tá lá, página 366. O fato é que, sob a influência norte-americana, um grupo selecionado de nações, principalmente as da Europa Ocidental e também o Japão, conseguiram estruturar suas economias nas décadas posteriores à guerra, entrando no processo de globalização em condições de atores principais, com intensa competitividade com os Estados Unidos. Esse grupo consolidado, durante anos de auxílio e cooperação econômica, abrange os países mais influentes da economia global, conhecido como G8. O G8 representa na atualidade um fórum que reúne os governos de Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia, para debater as principais questões políticas e econômicas mundiais. Não se trata de uma organização formal, mas algumas decisões tomadas por esses países sobre diversos assuntos, como o aquecimento global, o perdão da dívida de países pobres, a questão mundial de AIDS, às vezes surtem mais efeitos e são mais práticas do que as resoluções estabelecidas pela ONU. Então o G8 ele não é um órgão extremamente formalizado, mas ele tem esses objetivos aí, tá? de debater questões que a ONU talvez se sinta impotente para resolver. E aí, obviamente, que é um afrontamento para a Organização das Nações Unidas. Tá? Então, esse grupo reuniu-se pela primeira vez em 73 para discutir aí a crise econômica provocada pela subelevação do preço do petróleo, que havia acontecido naquele ano, afetando o mundo inteiro. Inicialmente eram 7 membros, que era o G7, então sem a presença da Rússia socialista. Após essa ocasião, passaram a reunir-se anualmente com a iniciativa de aproximar o líder dessas importantes economias e ampliar as discussões sobre as questões internacionais. O texto, os principais atores da globalização, já diz uma coisa, que são eles, são esses países que fazem com que o mundo ele tenha um percurso de acordo com a vontade deles, de acordo com a vontade americana e dos seus signatários.
Hoje, um país que está em ascensão econômica, né, mas não bélica, é a China. A China, eu já mencionei para vocês, ela começa a afrontar a economia americana, oscilando em primeiro, segundo lugar, sempre está entre primeiro e segundo. Às vezes tem ano que ela está à frente dos Estados Unidos como potência econômica, aí ano está em segundo lugar. Então a China passa a ser uma ameaça para os americanos. E essa ameaça, ela fica muito bem evidenciada quando os Estados Unidos começa a, a boicotar, né, a retalhar algumas sanções econômicas, né, voltadas à China. Tá legal? Então, o último parágrafo lá da 366. Até 2008, o G8 orientava a maioria das ações macroeconômicas, porém, com a crise econômica mundial, afetou profundamente a maioria dos membros. Notava-se que esse grupo não teria plenas condições para resolver alguns problemas financeiros. Assim, houve o fortalecimento do G20 financeiro, grupo composto pelos membros do G8, mais 11 economias emergentes. Essas economias emergentes, me desculpem a sinceridade e a franqueza, que vai entrar aí Brasil, Argentina, África do Sul, isso é para inglês ver. É para colocarmos, né, numa subcondição de que somos protagonistas de algo que não somos. É como se maquiassem, né? Olha, vamos pegar mais países aqui, esses países emergentes, para colocar aqui com nós, né? Para que eles percebam que a gente tem algum tipo de preocupação com eles. Quando a preocupação, quando esses países, na realidade, esses outros países que, somados aí ao G8, formam aí o G20, esses países, eles têm o reflexo dessa imagem que eu coloquei para vocês aí na tela, tá? É uma situação de extrema pobreza, muitos deveriam estar se perguntando o que essa imagem tem a ver, então eu encerro essa aula com essa imagem aí, refletindo a realidade do nosso país frente ao G8, tá legal? Então assim, vou fazer uma pausa agora e já volto com a outra aula para que possamos dar continuidade. Até daqui a pouco.